Fala pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre Braskem e Unipar, né? E para isso eu trouxe aqui o Montezuma, que é Head de análise aqui no assunto. Tudo bem, Montezuma? Tudo ótimo com você. Tudo ótimo. Bom, vamos lá, né? As ações da Braskem estão subindo nesse momento que a gente está gravando cerca de 8, 9%, e as ações da Unipar ali subindo mais ou menos 2%. Por que isso está ocorrendo? Eu vou até começar recapitulando uma coisinha que aconteceu mês passado, né? Mês passado, o fundo Apollo, junto com a estatal de petróleo lá de Abu Dhabi, ADNOC, fizeram uma oferta para comprar a Braskem, né? Na verdade, para comprar ali o controle da Braskem, que pertence à antiga Odebrecht. Bom, o que aconteceu? Sábado, agora, a Unipar, que é uma empresa também do setor petroquímico brasileira, fez uma oferta que supera a oferta anterior, né? A oferta anterior, ela tinha uma série de detalhes que faziam com que o preço, segundo as nossas estimativas, seria algo entre 25 a 30 reais a valor presente. A Unipar fez uma oferta que precifica num preço superior, pagando mais ou menos ali 10 bilhões de reais por 34% que pertencem à Novonor, né, a antiga Odebrecht. Pela primeira vez, pelo menos que eu estou lembrado, a família Odebrecht, ela concordou, ela gostou dessa oferta. Então, se essa oferta avançar, o próximo passo seria negociar com os bancos, que têm as ações da Braskem, que pertence ao Odebrecht, como garantia, e depois, no futuro, uma negociação também com a Petrobras, para depois fazer uma oferta que seria nos mesmos termos e condições para todos os demais acionistas, o que daria mais ou menos R$ 37 por ação, um preço bastante superior ao preço atual. Pelo que foi noticiado, pelo que a gente pôde constatar, não existiria uma obrigatoriedade dos atuais acionistas a venderem nesse preço, né? Quem quiser poderia continuar com as suas ações da Braskem. Bom, isso nos traz aqui, e eu trouxe o Montezuma para isso, para explicar a teoria do best owner, né? Um ativo deveria, ao longo do tempo, pertencer àquele operador que é o melhor operador, que seria o melhor operador, e por conta disso poderia pagar mais. Na minha opinião, a Unipar é o best owner, e eu já vou explicar os 4 motivos que a gente acredita que a Unipar seria o melhor dono para esse ativo no longo prazo. Mas antes, Montezuma, explica para a turma aqui o que é o best owner, que você sempre fala aqui com a gente. Perfeito. Best owner, ou o melhor dono, é uma teoria que, inclusive, tem um livro bastante interessante da McKinsey que chama The Four Cornerstones of Corporate Finance. Quem quiser aprender um pouquinho mais profundamente sobre o melhor dono, eu recomendo bastante a leitura desse livro. E ela diz o seguinte, né, que cada empresa, em determinado estágio da vida dela, ela vai ter um melhor dono. E quem que é o melhor dono? É o dono que, com a mesma operação, ou seja, com os mesmos ativos, com os mesmos passivos, com o mesmo DRE, balanço, DFC, ele consegue extrair mais valor da companhia. Ele consegue gerar mais dinheiro pela mesma operação. Vou dar um exemplo muito simples de entender, que eu acho que vai ficar bastante claro. Pensa no caso da Ambev e da Colorado. A Colorado é uma cervejaria de Ribeirão que produzia lá cerveja artesanal, e ela distribuía o seu produto basicamente ali em Ribeirão e nos entornos, né? E quando ela foi adquirida pela Ambev, a Ambev era um melhor dono da Colorado do que a própria Colorado. Por quê? Porque ela tinha uma rede de distribuição nacional e ela poderia vender a cerveja da Colorado no Brasil inteiro. Isso faz com que a Colorado, na mão da Ambev, valha muito mais, porque os fluxos de caixa gerados na mesma operação vão ser muito maiores, porque agora ela tem um alcance nacional. Então, toda empresa ela tem um melhor dono, porque ele pode agregar de alguma forma para aquela operação, seja com sinergia, seja com uma gestão mais eficiente, seja com ativos, uma rede de distribuição, no caso da Colorado, seja com um know-how operacional melhor, né? E nesse caso particular da Braskem, a gente acredita que a Unipar é um melhor dono do que a Odebrecht para essa operação. E por isso, o melhor dono ele também pode pagar mais, porque na mão dele a operação vale mais do que na mão de um dono
que não necessariamente é o melhor. Agora acho que a gente pode entrar nos motivos que a gente acredita que a Unipar é um melhor dono para a Braskem do que a antiga Odebrecht. Bom, a gente elencou aqui 4 fatores que faz nós acreditarmos que a Unipar é o melhor dono. Primeiro, é a empresa do segmento de petroquímicos de melhor margem aqui do Ocidente que a gente encontrou nas nossas pesquisas, né? Então, é uma empresa que operacionalmente sabe tocar. Geralmente quem tem as melhores margens ou é porque tem uma vantagem competitiva muito grande ou porque sabe operar. Na nossa opinião, esse é um segmento que é difícil de você ter uma vantagem competitiva relevante. Então, se a Unipar está tendo uma margem muito alta é porque ela sabe operar com maestria, né? Então, esse é o primeiro motivo, né? A Unipar tem se mostrado um bom operador. O segundo motivo é que ela tem um histórico bom de turnaround, né? Pegar uma operação que não está tão boa e melhorar. Recentemente ela comprou os ativos da Indulpa, né? E foi um excelente negócio. A empresa operava com margens péssimas e passou a operar com margens ótimas, o que mostra que a Unipar tem um track record, né? Tem um histórico de saber fazer turnaround em ativos que ela adquire, né? Terceiro, né? Esse segmento tem que ter uma preocupação ambiental, né? A Braskem, ela teve um acidente, né, que foi ruim não só para a imagem, mas sobretudo financeiro também, lá em Alagoas, em Maceió, e a Unipar, ela tem um bom histórico de preocupações ambientais. Então eu acho que se caísse na mão dela, é uma empresa que poderia operar muito bem nessa questão ambiental, que é relevante para o segmento de petroquímicos, né? Não é bom você ter ali acidentes envolvendo suas plantas. E por último, são as sinergias. Provavelmente é a empresa que tem mais sinergias das que estão sondando ali, né? Lembrando que não é só a Apollo, a Adnoc, existem outros nomes que estão sendo cogitados, como por exemplo os irmãos Batista lá da JBS, são outros que são cogitados, existem outros players. E o player que na nossa opinião tem mais sinergias é aqui a Unipar. Por quê? Porque ela é uma operação nacional, né? A Unipar, ela opera no Brasil já há muitos anos, sabe operar, sabe navegar no ambiente regulatório e empresarial no Brasil. Na nossa opinião, é quem tem as maiores sinergias. Então, recapitulando os 4 motivos, né? Primeiro, é a empresa de melhor margem. Segundo, é a empresa que já tem um track record de turnaround que eu acho que vai ser necessário aqui. Terceiro, é um exemplo de preocupação ambiental. E, por último, é provavelmente a empresa que tem maiores sinergias, né? O que, na minha opinião, faria a empresa, a Unipar não ser a última dona aí da Braskem, né? Não ganhar essa disputa, porque é uma disputa, né? Tem quase que um leilão aqui de quem paga mais por essas ações da Braskem. Eu acho que são 2 motivos, né? Primeiro, que essa oferta que ela colocou, ela está condicionada a uma due diligence, sobretudo na questão ambiental, né? Dos problemas que a empresa teve lá em Maceió, né? Então, ainda essa oferta ela não é definitiva. A empresa, a Unipar, ela ainda quer fazer uma due diligence mais profunda, né? Uma diligência mais profunda dos desafios ambientais que tem lá. Ou o jogo ainda não terminou, né? Pode vir outro investidor interessado, né? A Apollo poderia pagar mais, eu acho que não é muito o perfil da Apollo, né? A Apollo, ela tem um perfil um pouco mais distress, né? Comprar ativos, vamos dizer assim, na bacia das almas, não é o perfil dela entrar muito em leilão, mas ela poderia muito bem pagar mais, não só ela, como outro player, né? Quem sabe você aí que está nos assistindo, né? Você pode pagar mais aí do que 10 bilhões de reais. Eu não acho que seria o best owner pro ativo, mas essa é apenas uma teoria, né? Na prática, às vezes envolve ego em negociações, envolve sonhos de crescimento em outras indústrias que podem existir. Então, não necessariamente essa oferta ela é a definitiva, mas, na minha opinião, quem tem mais sinergias e quem deveria, por isso, levar é a Unipar, os ativos da Braskem. Você concorda? Eu concordo justamente pela questão do melhor dono, né? Eu acho que sendo o melhor dono, ela está disposta, ou poderia estar disposta a pagar mais, e eu acho que
tem várias questões numa negociação, podem entrar em ego e podem fazer uma oferta ainda superior, mas quem extrairia mais valor da companhia, pelo menos na minha visão, seria de fato a Unipar. Então, pela lógica, a não ser que tenha alguma evidência durante a diligência que mude as negociações, eu acho que pela lógica a Unipar deveria sim seguir com a oferta e concluir essa aquisição e se tornar eventualmente a dona ou a controladora, no caso, da Braskem. E vocês, quem que vocês acham que vai levar a Braskem? Bota aqui nos comentários que eu quero saber. Até o próximo vídeo. Valeu, tchau, tchau.